Morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma. Tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores, tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores, receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós. Receba, receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores. Oh.
Tu és. Receba os louvores. Tu és. Receba os louvores. Erga tuas mãos aos céus, queridos. Deus, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Oh, como eu gosto de falar isso, estar na tua casa. Porque dizer estar na tua casa quer dizer que nós estamos na casa do nosso Pai. E na casa do Pai sempre é um lugar especial. A casa do Pai sempre é um lugar onde nós somos muito bem-vindos. Mas o Senhor é tão generoso conosco, que a casa é tua, mas o Senhor ama nos receber nesse lugar. Mas nós queremos nessa noite, de todo o nosso coração, te devolver tudo que o Senhor tem direito. A honra, a glória, todo louvor e toda adoração. Tu és bem-vindo aqui, Deus meu, Rei meu. Vem, vem e receba os louvores, e receba os louvores. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Oh, enche esse lugar com a tua glória, Deus. Estamos desejosos por mais de ti aqui, Jesus. Oh, Jesus. Aplauda Ele porque Ele é digno. Aleluia. Quem é a igreja aí, diga glória a Deus. Então vamos declarar que nós estamos de pé, amém? Com as palmas. Oh, oh, oh. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Por quê? Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Porque diga, estamos de pé. Não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o quê? É o que nós temos. Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. O quê? Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move, diga. O que nos move é o que nós cremos. Porque nós somos o quê? Nação Santa. Somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Com as palmas. Vamos lá, irmão. Bem forte. Mais uma vez, com as palmas. Agora sim. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga mais uma vez, a perseguição, a perseguição.
A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. O quê? Estamos em fé. As palmas assim, ó. Vamos lá, irmão. Aleluia. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. E o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição mais uma vez. E a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor com mais força? Amém! Não sei se é estranho aqui, mas eu estou ouvindo vocês. Aleluia! Vamos cantar a palavra de Deus. E lá está escrito que nenhum mal sucederá e nem praga alguma chegará à nossa casa. Com alegria. Declare: nenhum mal. Nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal cederá, nenhum mal cederá, nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal cederá, nenhum mal cederá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansar na sombra do Onipotente. Direi do meu Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e fortaleza, e nele confiarei. Aquele que me ama e me descansará, e dele a minha mão de cuidar. Nenhum mal cederá, nenhum mal cederá. Aquele que me ama e me descansará, e dele a minha mão de cuidar. Nenhum mal cederá, nenhum mal cederá, nenhum mal não, nenhum mal não. Diga! Nenhum mal cederá, nenhum mal cederá, nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal cederá, nenhum mal cederá. Nós cremos e assim declaramos: nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque tem anjos de Deus ao nosso respeito. Aquele que dele a minha mão de cuidar, nenhum mal cederá, nenhum mal. Diga aquele que me ama e me descansará, e dele a minha mão de cuidar. Nenhum mal cederá, nenhum mal cederá, nenhum mal não, nenhum mal não, e nenhum mal cederá, e nenhum mal cederá, nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal.
igreja, quero ouvir vocês. Diga nenhum mal. Nenhum mal não. Cadê a igreja? Isso, louve com alegria. Nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal cederá. Nenhum mal, nenhum mal, nenhum mal, nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal cederá. Nenhum mal cederá, nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal cederá, nenhum mal cederá. Quem aplauda bem forte? Oh, aleluia! Você veio aqui nessa noite para entregar o teu melhor ao Senhor, amém? Então com alegria, dê o teu melhor a Ele. Oh, oh, oh. Diga! O melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente teu. Minha motivação é saber que nada me... É muito bom viver assim, aleluia! Pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Aleluia! Diga mais uma vez, meu melhor, meu melhor. Meu melhor a ti. Eu darei, pois dono de nada sou. Aleluia! Não importa o amanhã, somente adora, descansa nele. Se o futuro é somente seu. Minha motivação é saber que nada me faltará. Por quê? Pois eu sei que o meu, em tudo, 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 o meu coração se enche de gratidão pela tua janela, janela que o pastor nem fala, ó, por saber que a janela, e só quem é o dono da casa abre a janela, e mais ninguém. Maior provisão, o gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Cabeça existem bênçãos muito mais além do que eu possa imaginar, mas estou certo que os meus celeiros serão fartos do melhor, do fruto dessa terra. Digo meu coração, o meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. 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 Nos alegramos em ti, Jesus, pois tu és fiel, fidedigno é o Senhor.
Tem um caminho de milagre para você. Ele não se esqueceu de você. Tem algo novo que Deus vai fazer na tua vida. E o caminho já está preparado. Vai acontecer. Vai acontecer. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída, e o impossível faz acontecer. Tem alguém aqui que crê? Então levanta a mão e diga aleluia. Oh, eu creio. Oh, oh, oh. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Mas dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam. Aí a tua oração vai ser assim, ó. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída, e o impossível quando que era Deus começa a agir. Deus começa a agir. Ele a saída, e o impossível faz o que é que ele faz? Ele faz o quê? Um caminho de milagres pelo mar. Oh, ele faz acontecer. Jesus faz. Vem dele a tua bênção, vem dele o teu milagre. O caminho está sendo preparado. Oh, 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 oh. Vamos declarar quando que era difícil se torna impossível.
começa. Ele abre sem onde não. Se tem alguém enfermo na tua família, canta, canta de novo. Quando? Quem está desempregado e não tem perspectiva nenhuma de emprego, canta, 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 canta. Porque enquanto você profetiza, os céus já estão se abrindo. A saída e o impossível faz acontecer. Oh, ele faz acontecer o impossível. Eu creio nesse Deus que basta apenas uma palavra e vai acontecer. Um caminho novo, Ele tem pra você e pra sua família. A tua vida que hoje não foi em vão. É porque hoje o Senhor pega na tua mão e te apresenta um caminho novo, um caminho do sobrenatural. Oh! Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ah, Espírito de Deus, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, porque sentimos tua presença aqui, Senhor. Rei dos céus, estou aqui. Prostrado, Rei dos céus, estou aqui. Prostrado, de joelhos aos pés da cruz, posso ir além. O melhor lugar pra se estar é aos teus pés, de joelhos aos pés da cruz, posso ir além. Lugar pra se estar é aos teus pés. Diga mais forte. De joelhos aos pés da cruz, posso ir além. O melhor lugar já vi o seu amor, já vi o seu amor fazer milagres. Você me sustentou até aqui. Oh, nunca desistiu. Como fogo vem e me envolve. Já vi o seu amor fazer milagres. Você me sustentou até
vitorioso e Ele está aqui. Diga mais uma vez: vitorioso é, vitorioso é. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Vitorioso é. Quem é? Vitorioso é Jesus. Ele é vitorioso. Vitorioso é. Vitorioso é Jesus. Vamos declarar: já vi o seu amor. Já vi o seu amor. Que declaração de amor linda. Nunca desistiu como fogo. Sinta o fogo de Deus aí, meu irmão. Eu já vi o seu amor fazer milagres. Você me sustentou até aqui. Nunca desistiu como fogo. Vem e me vitorioso é, vitorioso é Jesus. Declare mais forte, igreja, com mais intensidade. Diga, diga: vitorioso. Isso, baixinho, baixinho, baixinho. Mais uma vez, você pode fazer melhor ainda. Diga: vitorioso. Agora levanta as duas mãos aos céus e diga: já vi. Já vi. Coisa linda. Já vi o seu amor. Quando todos te abandonaram, Ele estava lá te sustentando. Quando a pandemia levou o teu emprego, Ele estava lá te sustentando. Quando a morte passou, talvez até na tua casa, Ele levou alguém, Ele estava te sustentando. Sabe por quê? Porque igual a Ele não há. Agora você vai gritar que Ele é vitorioso. Vai! Oh! Não é outro, é Ele mesmo, é Jesus. Vitorioso é, vitorioso é. Se preciso for, Ele fará outra vez. Se preciso for, céus e terras vão se mover em teu favor, porque Ele é vitorioso. Ele é vitorioso, igual a Ele não há.
Basta apenas um clamor apaixonado. Basta apenas uma adoração que saia do céu, que saia da terra, rasgue esses céus e chegue até o trono do Deus vivo. Se isso acontecer, queridos, vai haver concordância, o teu milagre vem. O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? É a força da minha vida, de quem me recearei, a quem temerei? No dia mau, meu Deus me guardará. Coisa linda. Em sua tenda me esconderá, e sobre o rochedo me erguerá. Por quê? Por isso adorarei. Levante suas mãos e diga: sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti esperarei. Uma coisa peço a ti, e eu a buscarei enquanto viver. Em tua casa habitar todo dia, meu Senhor, contigo. Sabe por que nós confiamos? Por conta disso, ó, já tem livramento. No dia mau, o quê? Meu Deus me guardará. Em sua tenda me... Davi diz isso. E sobre o rochedo me erguerá. Por isso, adorarei a ti, Senhor. Eu sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver
isso até o amanhecer, meu irmão. Eu sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que meus amigos, os meus pais, todos me abandonem. Pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti esperarei, em ti esperarei. Oh, em ti, em ti, em ti, em ti esperarei. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu prefiro esperar em ti, Jesus. Muitos confiam no seu braço e na sua influência. Eu prefiro esperar em ti, Senhor, porque eu sei que chegarás, virás ao meu encontro no tempo certo, na hora certa, no momento de tomar posse da conquista do milagre. Deus tem uma palavra para acalmar teu coração nessa noite. Já está tudo preparado, somente me adora, exalte o meu nome, em espírito e em verdade. A sombra das minhas bênçãos já está se aproximando, e a direção é o altar. Então corra pro altar, busque o altar, porque é do altar que vai fluir o favor de Deus para a tua vida e para a tua família. Espere, espere, espere no Senhor. Como diz essa canção viva: em ti eu esperarei, em ti eu esperarei. Isaías diz que desde a antiguidade ainda não se viu com os olhos e com os ouvidos não se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele espera. Então o segredo é adorar e esperar, porque ele vem. Se você crê, aplauda ao Senhor. Aleluia! Boa noite, queridos. Tome seu lugar, por gentileza. Seja bem-vindo neste lugar. Você está na casa de Deus, na Igreja de Nova Vida em Vila Rosali. Sinta-se à vontade neste lugar. Se você nos visita, Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Você é membro, né? Sinta-se tranquilo e abençoado, com a certeza que o melhor de Deus ainda está por vir. Quem crê assim? Diga, eu creio. Graças a Deus. Queridos, alguns anúncios para você. Nessa terça-feira agora, nós vamos estar juntos. Temos o culto da família. Eu tenho a palavra de Deus ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muitíssimo a sua vida. Quarta-feira estamos juntos aqui no Bom Dia Espírito Santo, a partir das 8 da manhã. Quinta-feira nós temos um culto de oração aqui na igreja, o qual nós ouvimos uma palavra, cantamos louvores, ouvimos uma palavra e depois nós dobramos os nossos joelhos e oramos ao Senhor. Esse culto a cada dia tem crescido mais. Esse desejo de estar de joelhos dobrados diante do Senhor tem vindo a gente. Eu tenho visto
algumas pessoas, né, recebendo de Deus o milagre, porque estão se dobrando aos pés do Senhor. Então, tem sido um culto de excelência. Espero que você esteja conosco na quinta-feira. Posso ouvir um amém? Graças a Deus. Esse mês nós vamos ter, já tivemos o culto do departamento dos jovens, que foi a última temporada do Fogo Nunca Dorme. Ontem nós participamos aqui com a terceira idade, foi um culto de excelência. Nós recebemos uma irmã da nossa igreja aqui, esposa do Adriano, que toca aqui guitarra. Ela falou sobre saúde para a gente, ela é da área de saúde, falou sobre saúde. Nós estamos no mês que se chama mês rosa, né? A prevenção do câncer de mama, e ela deu uma palestra muito legal para os idosos, para a gente. Então foi algo legal. Pegamos algumas perguntas que ela colocou dentro de um pote, e ali a gente respondia aquela pergunta que nós tirávamos, e depois ela complementava com a sua técnica, né? Com o seu jeito de olhar as coisas de uma forma diferente da gente. Então, foi um trabalho de muita excelência, de bênção, um trabalho de ontem, tá? Então, você que está aí na terceira idade, igual a mim, eu sempre estou com os meus velhinhos aqui, né? Que eu já estou quase lá, ou chegando lá, ou já estou, não sei, né? Mas, então, caminhando, né? Então, o meu privilégio é estar no meio deles, sabe? Orando, louvando, ministrando sobre a vida deles também. Posso ouvir um amém dos irmãos? Então, você, se puder estar conosco no próximo mês, acho que vai ser bênção para a sua vida. Amém? O diácono Alexandre vai vir aqui falar sobre o culto de homens que vai acontecer esse mês. Ouça aí o seu diácono, por favor. Boa noite, igreja, a paz. Dia 23 de outubro, às 18 horas, convido todos os homens. Tem homem na igreja, não tem? Espero que todos venham, tá? Gerando expectativas. Tem sido abençoado esse culto. Sinto falta de muitos homens aqui. Espero que todos venham no dia 23, às 18 horas, ok? Conto com vocês. Graças a Deus, né? Esse mês agora de outubro nós não vamos ter o nosso culto que a gente fala de casais, porque eu quero fazer algo especial em novembro para a gente, que seria o último culto de casais deste ano. Então, seria na última sexta-feira do mês de novembro. Então, já fique aí nessa expectativa. Eu gostaria que viesse, vai ser um culto diferente, tá, de casais, e eu peço que você já vá se preparando para esta data. Pega aí, última sexta-feira do mês de novembro. Pega essa data, coloque no seu coração, guarda. Hoje, pela manhã, na escola bíblica, nós estávamos falando sobre essa vigia, sobre essa vigilância que temos. Muitas das vezes, nós tratamos de casais, e você pergunta, né, quando chega na incompatibilidade de gênero, ou quando chega numa questão da separação, a pergunta nossa você participa dos cultos de casais da igreja? Não. Você já participou de alguma terapia para casais? Não. Algum curso aqui na igreja, Casados para Sempre, ou Meu Máximo, Aliança? Não. Você já foi em algum encontro de casais? Não. Então, isso se chama manutenção. Tem pessoas que casam e acham que, tá bom, eu sou um autodidata mesmo, a gente se ama, a gente se quer, então não há necessidade, né, disso, não há necessidade disso. Muitas das vezes nós abrimos espaço para tantas coisas, né, na nossa vida, mas não abrimos espaço para estarmos assim, trabalhando em favor do nosso casamento. Eu sempre sou a favor da família, amo a família, sabe? E o que mais nós temos recebido nesses dias são relatos de separação. Pessoas que estão vivendo um tempo difícil no seu casamento. Pastor, é a pandemia. A gente sempre coloca a culpa na pandemia. Porque eu fiquei muito próximo dela, então a gente não estava acostumado a viver assim, aí deu choque, né? Não sei, eu acho que encostou positivo no positivo, ou positivo no negativo, então não deu certo, explodiu. Não é isso? Não sei o que é isso, né? Eu gosto da minha casa, gosto de ficar dentro da minha casa.
A minha esposa tem hora que me enjoa um pouco, né? Me faz raiva, mas isso é normal fazer raiva, né? Eu também acho que eu faço muita raiva para ela, mas isso é normal. Mas a gente não vai chegar nesse ponto. A gente tem uma terapia, né? Essa igreja aqui, ela trabalha com adolescentes, com jovens, com senhores e senhoras, que são homens e mulheres, trabalha com casais, trabalha com encontro de casais, que vai acontecer agora no final, mulheres, vai acontecer agora no final do ano, um encontro bacana, que a gente sempre diz que é a segunda lua de mel, agora em dezembro, né? Eu dou graças a Deus que tem vários casais, muitos casais que vão participar, eu dou graças a Deus. Esse final de semana que está chegando aí, sábado e domingo, nós vamos estar com um grupo de 36 casais, se retirando, não são todos aqui da igreja, mas tem uma boa parte aqui da igreja, se retirando para falar do amor de Deus, para aprender, sabe? E muitas vezes, quando a gente chama a atenção de alguém, ou chama alguém para participar do encontro como esse, a pessoa pensa 2, 3 vezes para participar, coloca um bocado de empecilho, sabe? Eu digo uma coisa para você, esse final de semana, o povo dessa igreja que vai nesse trabalho, que vai ser feito esse final de semana, pensa na tua vida hoje. Quando você sair no domingo à noite, eu tenho certeza que você vai ser totalmente diferente no seu casamento, o quanto você é hoje. Queridos, aposte nisso, eu tenho certeza, eu tenho a convicção que você vai sair muito diferente do que você está entrando nesse trabalho que vai acontecer nesse final de semana, sabe? Orações têm sido feitas pela sua vida que vai participar, sabe? E você vai, gente, é impactante, você vai ser abençoado por Deus, e depois esses que vão participar e vão sair desse encontro, depois vai te convidar, né? Você vai receber um convite especial para você participar do próximo, sabe? E eu tenho certeza que vai ser um final de semana de excelência. Então, vale a pena todo o trabalho, vale a pena, sabe, chorar por isso, vale a pena se ajoelhar, vale a pena perder algumas coisas da nossa própria vida, do nosso próprio dia a dia, com a nossa família, nós que dirigimos pela vida de casais, pela vida de pessoas que precisam de restauração. Então, coloque isso no seu coração, queridos, coloque isso no seu coração, participe e seja bênção. É o momento de você dar uma manutenção para o seu casamento. Diga amém. Então, participe. Domingo de manhã, próximo, nós temos Escola Bíblica Dominical aqui na nossa igreja, pela manhã. Vamos começar uma nova história, uma nova revista. Falamos sobre as armaduras de Deus. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco, sabe? Nessas 13 lições, falando sobre as armaduras de Deus. Eu vejo que tem muitas pessoas na igreja que não participam da Escola Bíblica Dominical, sabe? Alguns líderes que trabalham no altar não participam da Escola Bíblica Dominical, sabe? Eu acho que não tem prazer de estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus, cara, ela é viva e eficaz. Você só tem a ganhar quando você estuda a palavra de Deus, quando você lê a Bíblia. Nós falamos sobre isso hoje pela manhã. O diácono Felipe estava falando comigo, pastor, que lição extraordinária. Os nossos jovens estão aprendendo a palavra. Querido, você que tem filho aí de 12, de 9, de 10, de 13 anos, é o momento de você acompanhar os seus filhos para a Escola Bíblica Dominical. Amanhã, quando ele estiver numa idade de 15, 16, abrir o campo do mundo para esses jovens, você vai querer puxar eles para vir à Escola Bíblica Dominical. E com certeza eles não vão participar, porque eles não têm o costume. Então, você que tem os seus filhos, já começa a trazer. Isso faz parte da família, sabe? Começa a convidar os vossos filhos a estar aqui para estudar. Nós temos os teens, temos os jovens e temos aqui em geral uma escola bíblica comigo aqui em cima. Então é importante você colocar na sua agenda, né, e colocar como algo que você vai praticar na sua semana. Culto da família, ideal, para me ser abençoado. Oração, maravilha. Cultos que acontecem, homens, mulheres, na sexta, no sábado, bom para você. Domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical, excepcional. Culto, gente, hoje eu trouxe uma palavra de manhã, eu vou te ser sincero, né? Um pensamento que Deus me deu de qualidade, de bênção. E hoje pela manhã,
Isso que está aqui de manhã, isso que está aqui à noite, estava aqui pela manhã. Essa quantidade que está aqui, hoje, aqui, ó, aqui embaixo, não vou contar lá em cima, aqui embaixo, estava aqui pela manhã, para ouvir a palavra de Deus, sabe? E de manhã eu não tenho trazido algumas palavras de aquele melzinho que coloca na boca, né? À noite é um culto mais evangelístico, mas eu tenho trazido palavras pancadão, sabe? Pancadão. E tem sido bênção, as pessoas têm aprendido a palavra de Deus, e eu tenho certeza que a sua presença também, né, vai fazer a diferença. Domingo é do Senhor, dê o seu domingo, né, a Ele, dê a sua vida a Ele, sabe? Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos que ter qualidade de palavra, de oração, de busca ao Senhor, nesse tempo que nós estamos vivendo. Amém? Ah, pastor, você quer que eu seja um bitolado, né? Já dizem aí que eu sou. Não, eu quero que você seja um adorador, porque quando o dia mau chegar, você está cheio, o seu pote está cheio de unção. É o que eu preguei hoje pela manhã. O dia mau, ele vai chegar. Não pensa que o dia mau, ele vai chegar para os bons e para os ruins, para as pessoas ruins, para o mal, sabe? O mal, ele vai chegar, ele vai se aproximar da gente. Agora, como nós vamos estar? Nós falamos sobre isso, falamos sobre o Getsemane de Jesus Cristo, quando Jesus disse para os seus discípulos da seguinte forma: olha só, fique aí, porque eu estou com uma dor na minha alma de morte. O nosso Jesus passou por essa tribulação, sabe? Por essa tribulação. Então, nós conversamos sobre esse assunto. Então, é importantíssimo você saber isso. O dia mau vai chegar. Então, quando você se aproxima de Deus, mais de Deus você vai ter na sua vida, você vai estar mais cheio e você vai passar pela prova de boa, vivendo um bom tempo, orando e tendo unção na sua vida, para declarar sobre a sua família, sobre os seus, a bênção do Senhor. Amém, amados? Não troque, não negocie o seu tempo. Não negocie um culto ao Senhor com nada na sua vida. Não negocie. Não negocie com um bom churrasco, com o jogo do Flamengo, né? Porque tem flamenguista aí que só a graça. O jogo do Flamengo começa às 6 horas, não vou para a igreja, vou para quê? Eu vou ver a minha seleção jogar, né? Não sei se é a seleção, o povo flamenguista diz que é seleção, né? Mas o meu Botafogo está chegando aí. Tu está aí? E o Vasco, chega? Então a cabecinha faz tudo assim, ó. Chega não, né? A gente não sabe aonde, né? Mas tá por aí. Mas o meu Botafogo está chegando, tá? Para jogar com vocês. Pode preparar que vai vir mais forte, sabe? Cada vento que passa a gente vem mais forte. Não é bíblico, né? É por aí. Só para descontrair os irmãos, né? Então, fique à vontade em participar, em estar na escola, no culto da manhã e no culto à noite também, que vai acontecer nessa nossa semana que vai entrar. Amém? Temos pessoas que nos visitam. Eu quero conhecer a Joelma. Cadê a Joelma? Opa, fique de pé, minha querida, por gentileza. Quero conhecer a Vanessa. Quem é a Vanessa? Vanessa, que é a charada Vanessa. Cadê ela? Está ali? Amém. Está escondida atrás da pilastra. Estou te vendo, tá? Alex, cadê o Alex? Charado Alex também aqui da igreja. Alex, está do lado? Também está escondido atrás da pilastra. Amém. Amém. Eu queria que a igreja desse uma salva de palmas a Jesus. Isso. Pode tomar seu lugar, por gentileza. Deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Ney Teodoro. Sou pastor aqui nessa igreja até o dia de hoje, né? Não sei amanhã. E essa igreja é ligada ao Conselho de Bispo das Igrejas de Nova Vida do Brasil. Então, é nesse lugar que você está. Fique bem à vontade. Amém? Eu quero orar pelos aniversariantes. Hoje minha esposa faz 59 anos. Eu boto uma pilha muito grande, né? 49 anos. 52. Vem cá que eu quero orar por você. Quero orar também pela Fátima, eu acho que é isso, né? Luciano, né? Cadê? Aqui é aniversário de casamento, gente? Botaram aqui para mim? Tá. Oi? Ah, é a Tati e o Luciano.
Não entendi aqui, Tati, me perdoe, né? Vem aqui à frente para a gente orar. Tem mais alguém que faz aniversário junto com Márcia? Fez. Rosilene está aí, fez aniversário. Odineia, Adriana, ninguém. Está todo mundo hoje na churrascaria. Né? Minha esposa está aqui comigo. Né? Você também faz aniversário, Rosinha? Ele um dia me deu uma camisa dessa de presente, rosa também. Aí eu devolvi para ele. Eu falei, pode trocar e me dar outra. Aí ele trouxe uma branca para mim. Ele disse que não tinha o tamanho, né? Mas tá bom, né? Não sei se faz aniversário esse mês, é isso mesmo? Coisa boa, hein? Teve bolo lá, não? Teve? Trouxe pra gente? Não, não, né? E você também não? Ele disse que ia me levar na churrascaria, eu vou cobrar, né? Tem um aqui que me deve. Será que vai ser 2 agora? Não é Mocelinho, tá bom? Ilha do Governador, pode ser? O peixinho no Vanô também resolve, né? Uma maluca, uma fatiada ao alho, um molinho de camarão, um pirão, um arrozinho, não é isso? Isso aí que eu estou dizendo é BBB para você, bom, bonito e barato. Eu conheço tudo no Vanô. Chega lá que eu vou dizer para você o que você vai comer com R$100 para 4. Não sei se está assim agora, né? Tá não? Já aumentou um pouco mais? Então aumentou para 150, né? Mas come 4. Vai eu, Márcia, Evelyn. Vez que eu carrego uns contrapesos aí. Mas é uma benção, é uma benção. E vocês, teve festa? Ele ficou sabendo agora. Ficou sabendo agora? Essa igreja é uma benção, cara. Ele ficou sabendo agora, Tatiana, por isso que eu até errei o nome, né? Aí ele olhou para você e falou, sou eu? Aí disse, não sabe de nada, né? Aí você convidou ele. Você dá as mãos aqui para frente, gente. Essa igreja é um barato. Essa igreja um dia vai ser boa, né? Um dia. Deus amado, Pai querido, eu te dou graça pela vida dos teus filhos que completam mais um ano de vida, Senhor, nesse mês de outubro. Eu peço a tua bênção, a tua graça sobre a vida dos teus filhos, esse novo tempo, essa nova estrada que está abrindo para os teus filhos. Abençoa, ó Pai, que os sonhos e os projetos sejam todos eles realizados de uma forma excelente. Eu quero abençoar a vida da Tati, do Luciano, que completa mais um ano de matrimônio. Abençoa os teus filhos, Senhor amado, que eles possam, a cada mês, a cada ano, estar mostrando que vale a pena viver em matrimônio. Mostrando aos filhos, mostrando aos colegas, mostrando aos amigos que o matrimônio vale a pena. Eu abençoo a vida dos dois, declaro a tua bênção sobre o lar deles, sobre o relacionamento deles. E abençoo os teus filhos por esse novo tempo que está se abrindo, essa nova estrada. Eu abençoo no nome de Jesus, todos aqui presentes digam amém. Vamos aplaudir Jesus. Rapaz, isso é bom demais. Graças a Deus. Estão dizendo para você que na cantina tem engordite, salgado. Engordite, é salgado. Então, se você quiser, passa lá, compre, nos ajude nesse projeto. Queridos, eu quero orar aqui junto com os irmãos. Eu tenho um diagnóstico médico aqui, de uma pessoa aqui da nossa igreja, não sei se posso falar o nome, se estou à vontade, né? E essa pessoa, ela tem uma idade, é nova, né? Sua filha tem quantos anos? 27, né? Acho que eu errei, esses dias eu falei 28, botei mais um ano, né? Nas costas da Tamires. E ela está diagnosticada com câncer no útero, não é isso? Menina nova, se preparando para engravidar, de repente um sangramento, descobriu. E a gente vai pedir a Deus que Deus faça um milagre. É isso? Todos nós, como eu preguei hoje de manhã e repito, o dia mal chega e nós temos que viver esse tempo. Temos que passar. Agora, todo tsunami, ele passa. Sabe? O tsunami trazer destruição, mas ele passa. Ele vai passar.
Em nome de Cristo Jesus. Eu sei que é um momento difícil para a família. Eu peço à igreja as suas orações. Quando você estiver orando de joelho, você coloque lá o nome Tamires, tá? Ela é filha do Reis aqui, com a Angélica. O esposo dela está aqui, que é o Fule. Né? Então, é Jonatas, que a gente chama ele de Fule, que é o nome de guerra, mas é Jonatas o nome dele. Então, gostaria que você orasse por essa família, que você escrevesse na sua Bíblia e intercedesse, tá? Pela Tamires, pedindo a Deus que Deus faça um milagre. Deus pode anular isso hoje. Deus pode fazer isso hoje, né? E a gente que vive o dia a dia com a igreja, a gente fica muito entristecido em casa, quando a gente recebe uma notícia, sabe? De uma enfermidade, de alguma coisa que acontece, a gente fica muito entristecido, a gente fica magoado, né? Eu fico magoado, eu fico com o meu coração entristecido, eu fico mal, né? Eu fico pensando na família, porque essa palavra aqui, ela me deixa muito abalado, sabe? Isso aí eu digo para os irmãos, que muito abalado. Quando eu e Márcia pegamos a ressonância de minha filha um dia, e vimos escrito assim, né? Linfonosos, não é isso? Linfonosos. Quando eu li isso aqui, o tamanho na tomografia e na ressonância da minha filha, o meu chão caiu, há anos atrás, meu chão caiu. Era muito difícil para a gente, dentro de casa, Evelyn com as dores muito fortes no pé da barriga, que não passava, ressonância foi batida, nós levamos ela no médico, eu digo para os irmãos que ela estava com dor, ela pediu para dançar aqui nesse altar, com dores, e ela dançou num domingo. Na segunda-feira as dores foram passando, na terça-feira já estava quase no final, e até o dia de hoje, nós não voltamos no médico. Até o dia de hoje, confiando no Senhor Jesus Cristo, sabe? Até o dia de hoje. Hoje está aí minha filha, serelepe, anda para lá e para cá, dança, pula, faz muita coisa aí, minha filha, né? E eu espero que ela continue fazendo mais e mais ainda para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, me assusta, eu fico com o meu coração tenso, sabe? Né? Mas estamos confiantes em Deus. Estenda as mãos aqui para frente, nosso Deus, o nosso Pai. Nós temos um diagnóstico médico em nossas mãos. Nós sabemos, ó Pai, que a tua filha Tamires, ela tem uma necessidade, queria muito ter um filho, Pai, ó Pai, participar de algo muito especial, que é ser mãe, e de repente chega uma notícia como essa, a família não entende, nós não entendemos isso, nós não entendemos os seus propósitos, mas queremos hoje dedicar a essa oração a ela, Pai. Aonde ela estiver nesse momento, em casa ou no hospital, como estava internada, não sei onde ela está agora neste momento, mas visita a Tamires, Pai. Toca nos órgãos da tua filha, vá na corrente sanguínea, vá lá no útero, Senhor, no ovário, em todos os lugares da sua filha que tem uma necessidade. Começa, ó Pai, com as tuas mãos santas, trazer cura para a tua filha, Pai. Esse é o momento de nós contra-atacarmos qualquer enfermidade, qualquer valor diferente, nós queremos colocar por terra em nome de Jesus. Nós queremos apresentar a Tamires no teu altar. A partir de hoje, ó Pai, ela já faz parte das minhas orações, ó Pai, para esse problema que ela está vivendo, e agora a tua igreja, sabedora disso, vai estar orando, ó Pai. Então nós vamos formar um elo forte, uma aliança, para profetizar esta bênção sobre a vida da Tamires. Nós apresentamos no teu altar ela e queremos, Pai, te pedir o teu milagre, a tua graça, o teu poder. Eu oro por ela, Pai, eu oro pela família que está aqui. Eu te peço, Pai, que só tu podes consolar cada coração, da mãe, do pai, do esposo, da irmã, do irmão, Senhor, de todos que estão ali em volta. Só tu podes consolar. Eu te peço que tu consoles, porque as nossas palavras muitas das vezes ficam no vácuo, mas a tua palavra, ó Pai, o teu reino esteja sobre a vida de todos, para que eles passem por isso e venham dar um grito de vitória,
entendendo que só Tu podes fazer o milagre que tem de ser feito. Então, Pai, abençoe essa família. Eu te oro em nome de Jesus. E todos digam amém. Graças a Deus. Amigos, nós vamos fazer o nosso ofertório. Se você puder pegar um envelope, abençoe. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
carro. Ele falou, não, eu nem pedi, né? Ele me abençoou. Toma aqui, pastor, fica esse carro essa semana aí, graças a Deus. Eu agradeço pelo amor, né? Porque quando alguém faz isso por mim, eu acho que é todos vocês que estão me olhando com os olhos bons. Amém, amados? Então, eu sou grato a Deus pelo carinho do irmão que fez isso comigo essa semana. Amém, amados? Vamos receber o pastor Romildo com uma salva de palmas, que vai trazer pregando para a gente a palavra de Deus. Meus irmãos, muito boa noite. Que a graça e a paz seja contigo, com a tua casa e com a tua família. Amém? Que alegria estarmos juntos aqui nessa igreja, na nossa casa. Às vezes os irmãos me encontram aí e falam, pastor, não tenho te visto na igreja. Eu não saio daqui não, irmão. Só que o pastor nem manda embora. Se ele mandar embora, acho que de vez em quando eu vou vir aqui dar uma zoiada. A gente ama muito estar aqui na Vila Rosali. E, na verdade, eu pedi para estar aqui. Eu falei, poxa, pastor, deixa eu estar com vocês aí semana que vem. Ele falou, vou quebrar teu galho, pastor, vem aí. Aí foi uma alegria poder estar de volta aqui, poder tocar com os meninos, essa banda incrível que a gente tem aqui, adorar com vocês, foi muito bom, graças a Deus. Lá em São Mateus, graças a Deus, as coisas estão caminhando, né? A Ana e a Bia, elas ficam lá, porque elas fazem algumas coisas lá na hora do culto, então ainda não temos tanta gente para suprir a necessidade, mas esteja orando por aquele lugar, irmãos. Deus tem feito coisas maravilhosas naquele lugar, e tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Abra sua Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo 1. Nós vamos ler apenas o versículo 1. Gênesis, eu já ia beber álcool. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Você conhece de cós salteado, né? Então vamos ler juntos. No princípio... Pai, essa é a tua palavra que foi lida. Eu te peço, Pai, que por graça e misericórdia, o Senhor fale conosco, que venha uma revelação dos céus sobre nossas vidas e que a tua igreja seja edificada por tua palavra. Essa palavra já tem sido confirmada no meu coração, depois de tudo que nós já ouvimos aqui. Agora eu te peço, Deus, o que só o Senhor pode fazer, que a tua palavra ela possa entrar, Senhor, em nós, e que ela possa cumprir o que está escrito nela própria, e até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, não ficará local algum nosso, sem que a tua palavra não alcance. Te peço isso, em nome de Jesus, amém. Queridos, o Gênesis, o início de tudo, fala da criação, esse capítulo 1 do livro do Gênesis. E eu fico impressionado com pessoas que criam coisas. Lá na igreja de Vila Rosali tem uma menina, Thalia, que ela pinta muito bem. Ela pega... Falo que está no sangue da Vila Rosali, você não acredita. Na igreja de São Mateus tem uma moça lá chamada Thalia. Gente que ela pinta assim com uma loucura. Ela não pega nada para fazer de rascunho. Ela pega, vou pintar o Bruce Lee, semana que vem vou trazer para vocês verem. E ela traz o Bruce Lee pronto. Pintura, com mão, caneta, um negócio bem artesanal. Eu acho isso muito interessante. Aqui na igreja tem pessoas muito talentosas, pessoas que são artesãs. Quantas artesãs tem aqui hoje? Levanta a mão. Ué, não tem mais nenhuma artesã aqui na igreja? Tinha tanta. Tudo de folga, vieram de manhã. Estou com medo de morrer. Tem uma lá atrás, Então, aqui na igreja tem muitas irmãs que fazem artesanato. Eu fico impressionado. Aqui na igreja, dentre outros, tem alguém que cria coisas que eu também me impressiono, que é o pastor Ney. O pastor Ney é um excelente marceneiro. Às vezes ele me mostra os trabalhos dele, os projetos dele. Eu falo, que legal. Primeiro ele mostra no papel, não entendo absolutamente nada. Aí depois que ele faz, ele tira a foto. Fala, pastor, como ficou? Eu falo, caramba, que legal. E o interessante, queridos, é que o pastor Ney na marcenaria, as irmãs no artesanato, ou qualquer outra pessoa que cria alguma coisa, só consegue criar a partir de uma matéria. Ok? O marceneiro, ele faz móveis porque tem uma matéria-prima, que é a... Que classe maravilhosa. Essa também não dá para errar, né, gente? Porque tem a madeira.
As irmãs que fazem os artesanatos, que pegam um montão de coisinha, acessórios, aviamentos que fala, né? Os aviamentos e compra lá na lojinha do Seu Semblano, antiga com a loja, né? Vai lá no Seu Semblano e compra lá os aviamentos, Casa São Jorge, chega de comercial, está sendo gravado, não estou dando nada para a gente. E vai lá e compra os aviamentos, as coisas, e começa a montar, e do nada... Mas aí que está o nosso erro, não é do nada. Não é do nada. Do nada é quando não se tem matéria. Então a gente costuma falar, fulano do nada fez o móvel. Não foi do nada. Ele trabalhou muito. Ele tinha uma matéria para trabalhar. Agora Deus, sim, Ele faz do nada. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou a partir do quê? Qual a matéria que Deus usou para criar céu e terra? Que foi? Me explique isso, pelo amor de Deus. Para existir alguma coisa tem que ter matéria, irmão. Isso é coisa de doido. Como que Deus criou céus e terra sem matéria? Tinha que haver alguma coisa. Sei lá, tinha que ter no mundo um pó que criasse o céu. Alguma coisa que criasse a terra. Mas sabe por que não aconteceu? Porque Deus é especialista em criar coisas, Ele sim, do nada. Ele criou céus e terra Ele criou céus e terra sem matéria. Sem nada. Deus criou. E essa semana, eu estava intrigado com esse texto de Gênesis capítulo 1. E eu fui estudar um pouquinho para entender algumas nuances desse texto. E eu descobri essa expressão aí, que está na tela. Bará. Bará é uma expressão do hebraico que significa criar algo sem matéria. Aí eu comecei a entender o porquê que Deus, Ele fez céus e terra sem matéria. Você sabe, você vê televisão, vê documentários, e o que mais tem são pessoas tentando provar alguma teoria de como as coisas foram criadas, céus e terra e tudo que há. A mais famosa é a do Big Bang, que tudo aconteceu por uma explosão no cosmos e tudo passou a existir há 13 bilhões de anos atrás, a partir disso. Mas eu e você, que conhecemos o Deus que nós servimos, que sabemos quem é o Deus que nós servimos, nós temos fé suficiente para acreditar que o que criou céu e terra foi o Bará de Deus. Sem matéria, Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele disse, haja separação entre água e terra, e houve separação. Então Deus, quero que você entenda isso, Ele não precisa, pega em nome de Jesus, Ele não precisa de matérias para criar nada. Deus não precisa de coisas nas suas mãos para Ele criar. Eu sei que você está pensando, porque eu já te achei. Ah, pastor, mas o homem... o homem não foi o Bará de Deus que criou. O homem tinha matéria. O homem, Deus fez o boneco de barro. Deixa eu te falar uma coisa. O único propósito pelo qual Deus fez o homem a partir do barro não é para provar que Deus precisava de uma matéria para fazer o homem. É para provar o homem o quão pequeno ele é. Estrela foi o Bará, porque estrela não é soberba. Já viu algum cientista falar, passou uma estrela cadente aqui soberba. Passou uma estrela cadente aqui muito abusada. A lua é cheia de marra. A gente que é carioca fala assim, né? O homem foi criado do pó da terra para que ele nunca esquecesse quem ele é de verdade. Só por isso. Porque Deus podia muito bem, haja homens, e brotar. Adão, Eva e quantos mais ele quiser. Mas não, Ele fez a gente do barro. Para que nós nunca, com dinheiro, sem dinheiro, rico, pobre, bonito, se achando a última Coca-Cola do deserto, alguém olhar para você e falar, ô campeão, você é barro igual eu, baixa a bola. Só por isso. Mas o Bará de Deus se manifesta na vida do homem quando? Porque tinha matéria, mas não tinha vida. Aí Deus fez o quê?
soprou. E ao soprar, esse Bará se manifestou. Por quê? Não adianta ter uma matéria também e não ter cérebro, não ter coração, não ter espírito, não ter alma, não ter sentimentos. Então, vamos entender isso. Deus, para fazer alguma coisa na minha vida e na tua vida, Ele não precisa de algo. Ele não precisa de um meio. Ele não precisa de uma matéria. Ele não precisa manipular nada. Basta apenas estar no centro da vontade dele, que vai acontecer e ponto final. E eu falei, Jesus, agora eu quero algum texto da Bíblia que me prove que o Bará, ele acompanha o seu povo. E eu fui no mais clássico de todos eles. Eles vão colocar na tela para mim, Êxodo capítulo 16, o versículo 15. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Porque não sabia o que era. Disse-lhes, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esse povo estava no deserto. Os historiadores dizem que aproximadamente 2 milhões de pessoas, 2 milhões de homens, fora mulheres e crianças, com fome no meio daquele deserto. E eles olhavam para Moisés e falavam, Moisés, nós estamos com fome, nós não temos o que comer, você nos tirou do Egito, do sofrimento, da escravidão, mas lá pelo menos nós tínhamos uma sopa de casca de cebola para comer, aqui nós não temos nada. E Moisés olha para o céu e fala, Senhor, eu sei que nós estamos no deserto, eu sei que aqui não tem nada, aqui não tem um bicho para comer, para matar e o Senhor multiplicar, aqui não tem um vegetal para que alguém pegue e o Senhor multiplique, aqui não tem nada, aqui é um deserto, deserto é um lugar de impossibilidades. E eu penso, Deus olhando do céu e falando, Moisés, fica tranquilo, que hoje você vai conhecer um negócio chamado Bará. Que é isso, Deus? Bará. É quando eu quero fazer algumas coisas sem precisar de nada. E quando Moisés acabou de orar, o Senhor prometeu que daria o pão, e o pão desceu do céu. Ou será que tem alguém aqui no nosso meio que acredita que lá no céu tem uma padaria? Alguém aqui acredita que lá no céu tem a ala do pão? Tem anjos padeiros que trabalham dia e noite para fazer pão, para alimentar os crentes. Alguém acredita que lá no céu tem farinha de trigo? Tem fermento biológico? No céu não tem nada disso. Mas tem o mais importante, Bará, provisão sem precisar de matéria nenhuma. Lá no deserto, Deus mandou, ordenou. Quando ele falou, Bará, os céus entenderam e começou a chover pão. Agora, você entenda uma coisa comigo em nome de Jesus. Por que choveu pão? Podia chover um montão de frango já frito, assado. Desculpa, pastor, eu não gosto de frango. Podia chover vários bifes de picanha. Ai, arrepiou tudo agora. Podia chover tanta coisa. Mas choveu pão. Porque pão fala de palavra. Deus, quando Ele envia o Bará, Ele não vai mandar o que você quer. Ele vai mandar o que vai te sustentar. Você entendeu isso ou não? Pastor, mas se Deus mandar... Deus vai mandar o que você precisa. E o Bará de Deus, quando se manifesta, é algo muito lindo. Porque Deus disse para os filhos de Israel, olha, agora, a partir de hoje, eu tenho um compromisso com vocês. Todas as tardes vai ter essa chuva de pão. Não guarda. Não guarda. Se guardar, vai estragar. Mas se confiar, no outro dia tem mais pão fresquinho para vocês. E você conhece a história? Sabe que muitos desesperados guardaram, né? Não, já que tem, vou guardar e mutuar. Deixa eu te falar uma coisa, querido. A nossa vida é feita de ciclos, de estações. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu quero ser profeta de Deus para a tua vida e declarar, está chegando o tempo do Bará de Deus se manifestar na tua vida. Pastor, está tudo dando errado. É um tempo.
Pastor, mas eu quero, mas não é. Eu queria tanta coisa, meu irmão, e não tenho. Mas eu aprendi a confiar e esperar no Deus que pode todas as coisas. Homens criam carros, precisam das peças. Homens criam aviões, precisa da peça do ferro, aço, sei lá, metal, que avião é feito. A gente cria tanta coisa e precisa de uma matéria. Você serve a um Deus que é tão poderoso que Ele não precisa de nada disso. Só é necessário uma coisa para acontecer: uma palavra de Deus. Eu quero liberar sobre a tua vida que tem palavra de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Independente da situação que você esteja vivendo. O Bará de Deus se manifestou no deserto. E você acha que não vai se manifestar na sua vida? Você acha que você é melhor do que o povo de Israel? Você também serve a Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Diz amém. Se tem filhos e filhas de Deus, escuta isso. Sempre haverá uma provisão de Deus preparada para você. Pastor, mas não tem um emprego. Quem trabalha na empresa diz que não tem vaga. Não tem porque você está falando. Mas se Deus quiser que tenha, Ele vai falar bará e vai acontecer. Ah, pastor, eu queria tanto. Eu estou me segurando para não chegar lá, que eu estou um pouco emocionado. Eu queria tanto que acontecesse na minha casa um milagre. Eu queria tanto, mas não tem jeito. Porque as nossas condições, elas não dizem isso. Ei, o Bará de Deus não olha para a tua condição. Olha para a palavra dEle. Olha para o que Ele te prometeu. Eu não sei se tem alguém aqui que tem promessa. Tem pelo menos 3 pessoas aqui que tem promessa, que tem algo que Deus falou: eu vou fazer na tua vida. Deixa eu falar o que você já sabe. Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir na tua vida. Você pensa que Deus tem compromisso com o que está nas nossas mãos? Você pensa que Deus só faz a partir de 3 pães e 2 peixes? Não. Perdão, a partir de 5 pães e 2 peixes? Não. Ele faz também, mas se Ele quiser, Ele faz sem nada. Porque basta apenas uma ordem. Escuta isso. Quando Deus fala, tudo ouve. Eu vou repetir para você. Quando Deus fala, tudo ouve. Até o que não tem ouvido obedece. Pastor, você está maluco, não entendi nada. Eu vou te explicar. Porque com Deus não tem essa lógica dele falar para alguma coisa ouvir. Com Deus, tudo que está no mundo, foi Ele que criou. Porque a Bíblia diz que por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, quando Deus fala, tudo obedece. Vento obedece, mar obedece, sol obedece, terra obedece, teu patrão obedece, teu marido obedece, sua esposa obedece, o teu médico obedece. Quando Deus diz, é algo no imperativo, não tem negociata. Se Deus fala, é para acontecer, vai acontecer. Pastor, mas esse Bará de Deus, fazer a partir do nada. Nunca mais diga para alguém assim, do nada. Paulinho gosta muito de falar isso. Pô, do nada tu chegou. Não fala mais isso. Porque a única pessoa que faz algo do nada é Deus. Ele não precisa de ajuda. Ele não precisa de matéria. Se você crê que mesmo diante dessa situação, dessa dificuldade que você está vivendo, Deus vai fazer algo na tua vida, eu queria que você hoje descesse as escadas dessa igreja, cantando algo novo para Deus. Pastor, o quê? Você é compositor? Vai. Hoje você vai sair daqui e vai ser compositor. Você nunca mais vai julgar o tamanho do teu Deus pelas suas impossibilidades. Porque hoje você está aprendendo que Deus ele é contra a lógica humana. Na nossa lógica humana, é necessário matéria para que algo apareça. Na lógica de Deus, não precisa ter matéria. E tudo que Ele quiser vai acontecer. Isso é independente da situação. Isso é independente das suas habilidades. Independente de quem você seja. Porque tem pessoas que dizem, olha, isso aqui eu entendo. Isso aqui, igual as pessoas que fizeram o Titanic na época, né? Nem Deus afunda esse barco. Tem pessoas que dizem, eu sou bom. Eu sei como isso funciona. Não tem jeito. Ninguém
ninguém pode fazer. Quando você ouvir isso, você vai dar gargalhada. Não para debochar dos outros, mas no interior. Você vai falar, é porque não sabe o Deus que manda Bará acontecer na terra. Queridos, tem um outro texto da Bíblia que eu separei para falar com vocês, que é Lucas 5, de 1 a 8. Eu quero ler isso. Olha o que diz. E chegaram-se a ele. É isso mesmo, é 5, amor, desculpa, eu que errei, estou emocionado, estou falando. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao alto mar, e lançai as vossas redes. Olha o que diz o próximo versículo. E respondeu Simão, e disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Simão estava falando para Jesus, olha só, eu conheço isso aqui. Eu estou acostumado a pescar nesse tal lago de Genezaré. E hoje é um dia daquele, Jesus. O mar não deu para peixe. Eu estou a noite toda tentando. Mas o Senhor está mandando, eu vou. E eu creio que enquanto Jesus estava falando com Pedro, volte ao mar. No reino espiritual, aonde estavam esses peixes, eles ouviram algo chamado assim, ó, Bará. Em favor daqueles pescadores, Bará. Mas a gente não vai para lá hoje. É Ele que está mandando. É o Deus Todo-Poderoso. E do nada, de um lago estéril, Deus fez, Jesus com seu poder maravilhoso, fez aparecer vários peixes. Continua, pelo amor de Deus. Você conhece o texto, mas é bom ler. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. De repente você não está vendo nada, mas quem acredita no barar de Deus não vive por vista. Quem acredita no barar de Deus anda no sobrenatural. Ele não está vendo nada, mas o milagre já está acontecendo. Todo mundo diz, desiste, ela continua vindo para a igreja. Todo mundo diz, alguns dizem como aquela mulher de Jó, ei, amaldiçoa esse teu Deus e morre, abandona ele, porque nesse sofrimento que você está vivendo, é melhor largar tudo. E você diz, eu acredito que Deus vai fazer alguma coisa. E eu, quando ouvi o pastor Ney falar a respeito da Tamires, eu estava ali, eu me arrepiei todo, porque eu preparei essa mensagem hoje à tarde em casa, e eu estava pensando, eu falei, gente, tem pessoas que estão com a vida normal, e de repente o dia mal bate na porta, e o médico diz, ei, tem uma enfermidade incurável, não tem jeito. Ah, queridos, eu quero profetizar que tem jeito. Porque se o barar de Deus encontrar a vida da Tamires, a vida de qualquer enfermo, o útero ruim vai embora, o ovário ruim vai embora e Deus coloca um novo. E o mesmo diagnóstico que disse que não tinha jeito, e o mesmo diagnóstico que dizem que era incurável, vai olhar e vai falar, eu não sei o que aconteceu, mas está perfeito. Eu profetizo em nome de Jesus, a cura vai chegar na tua casa, a cura vai chegar na tua família. Você não veio aqui nessa noite em vão. Talvez você é aqueles que ficam falando, eu não vejo mais os milagres de Deus acontecer na minha vida. É porque a tua fé está no nível muito baixo, é porque a tua fé talvez está até menor do que um grão de mostarda, mas essa palavra nessa noite vem para o teu coração para aquecer a tua fé, para você sair daqui cantando um hino de vencedor. Porque daqui a pouco as luzes da igreja vão apagar, nós vamos para casa e a enfermidade vai estar lá te esperando. Mas você quer ser vitorioso? Então se posicione como alguém que acredita
que Deus pode fazer tudo a partir da sua palavra. O médico disse que não tem jeito, mas tem um Deus que é quem dá a última palavra. Essa situação na minha casa parece que não tem fim, mas a última palavra, ela vem de Deus. A Bíblia diz: operando eu, quem impedirá? E Deus quer operar na tua casa, Deus quer operar na tua vida, Deus quer operar na tua família, Deus quer operar no teu casamento. Talvez quando você olha para a sua família, você fala, não tem mais jeito. Tem jeito. Esse dia o irmão lá em São Mateus falou para mim, pastor, eu não aguento mais. Eu falei, aguenta, rapaz. O cara é gordão igual você, aguenta muita coisa ainda. Tem muita energia ainda aí para você queimar. A Tati que falou isso para mim uma vez, né? Eu falei, eu estou com fome, vou treinar. Não, ela, tanto de energia que tem ainda para treinar uma semana. Queridos, eu e você precisamos acreditar que nós temos um Deus, que o trono dele não está nessa terra. O reino dele não é dessa terra. Então não se assuste com as coisas dessa terra. Porque se o trono dele é do céu, ele é especialista em mexer com coisas que não estão na terra. Então se vem uma palavra aqui da terra, não pega ela como a última, não. Acredita que se o céu se mover, Deus vai fazer algo diferente na tua vida. Esse negócio de barato de Deus, depois que eu descobri isso, eu não me preocupo mais nada nessa vida. Pode se levantar contra mim o mundo todo. Pode todo mundo falar, você não tem jeito, você não vai chegar, Deus não vai fazer na tua vida. Porque antes, eu e você pensávamos que era necessário ter algo. Mas hoje você está aprendendo que a partir do nada, Ele faz. Tem pessoas que falam, eu estou no fundo do poço. Se você está aqui no fundo do poço, você está no melhor estágio da sua vida. Porque depois do fundo do poço, tem pessoas que não veem mais saída. É o fim. Mas eu quero te falar que o barato de Deus, ele te tira do fundo e te põe em cima novamente. Pastor, mas me abandonou pai, mãe, filho, família, os amigos. Eu quero recitar o que Isaías disse. Pode uma mãe abandonar o filho que ainda mama, mas eu, o Senhor, o teu Deus, eu jamais te abandono. Querido, Ele não está com você no teu momento bom, Ele está com você em todos os momentos, na tua alegria, na tua tristeza, com saúde, com enfermidade, em todo momento, em qualquer situação, Deus é poderoso para te levantar. Talvez hoje você esteja chorando, e chorar é bom, que lubrifica os olhos. Minha mãe sempre falava isso para mim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você está há dias sem dormir, preocupado com uma situação. Deus te trouxe aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Não desista, não se desespera, porque se aquele Deus fez cair pão do céu para aquele povo reclamão, perturbado, aquele povo profanador do altar de Deus, Ele não vai fazer algo na tua vida. E sabe por que mesmo esse povo sendo tudo isso Deus fez? É porque Ele deu a palavra dEle. E quando Deus dá a palavra dEle, Ele não muda. Ele é imutável. Tem gente que pensa, Deus está me abençoando porque eu sou bonzinho. Não é. Porque merecer, nós não merecemos nada. Mas Ele abençoa por conta do compromisso. Ele não é como eu e você. Quando Ele diz, eu vou fazer, Ele faz. E se Ele te trouxe aqui nessa noite, é para reafirmar mais uma vez para você e para a tua família, eu vou fazer. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Cadê os meninos? Agora sim a expressão cabe do nada. Eu declaro, gente, que do nada a notícia boa vai chegar. Concorde comigo, pelo amor de Deus.
Do nada, o médico que disse que era para a morte, ele vai declarar que é para a glória de Deus. Do nada, o marido que disse que ia embora, vai falar: mulher, passa a camisa, porque eu vou para a igreja contigo. Do nada. Tem um hino que nós cantamos aqui na igreja, que foi 1 ou 2 vezes só. Desculpa, meu filho, eu sei que a gente tem esse problema. Eu estava com saudade desse confronto nosso. É que ele diz: novo dia, novo tempo. A fé faz acontecer. O impossível, tudo isso para dar tempo de você pegar o celular e botar a cifra. O impossível, o inatingível, de repente, do nada, vai acontecer. Tem 3 pessoas aqui para crer que do nada Deus pode fazer alguma coisa hoje? Feche teus olhos, põe a tua mão no teu coração. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada nesse lugar, Deus. Nós estamos debaixo de uma unção profética. Ah, Deus, que clima gostoso que está nessa casa aqui hoje. Isso é porque algumas pessoas entraram aqui com demandas que são impossíveis para eles. Deus, não é questão de esforço, é que não tem jeito mesmo. Sai da alçada humana, sai das nossas mãos a capacidade de fazer acontecer. Então nós só temos uma opção, que é colocar nas tuas mãos. É colocar nas tuas mãos, mesmo sem ver a matéria que vai trazer a solução. Mesmo diante da enfermidade, o médico fala: não tem um remédio. Essa enfermidade só se cura se caso tivesse um remédio. Mas nós cremos que o barar de Deus vai sair dos céus e vai trazer a cura para a enfermidade. Eu creio que aquele pai de família que está angustiado, que levanta cedo, que bate em tanta porta e nenhuma delas se abre. Eu creio que amanhã, segunda-feira, o barar de Deus vai bradar na vida de alguém. O Senhor vai incomodar alguém a respeito dessa pessoa. E o telefone vai tocar. Se tu crê nisso, pega, pelo amor de Deus. O e-mail vai chegar. A mensagem vai chegar. E falando: olha, não tinha vaga, não tinha possibilidade, mas do nada mandaram te chamar. E quando você ouvir essa expressão de hoje por diante, do nada mandaram te chamar, do nada lembraram do teu nome, do nada mandou te dizer que a tua bênção chegou, você vai falar: é o tal do Bará que o pastor pregou aquele dia, que saiu dos céus e se manifestou na terra. E quando isso acontece, o impossível, o inatingível, ele vai acontecer. Se você quer, levanta a mão e diga: novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Talvez você entrou aqui nessa noite, ouviu os louvores e ouviu também a palavra de Deus, e algo mexeu com você, e você entende que você não pode sair dessa igreja na mesma condição que você entrou.
Talvez tenha algo aí que está queimando o teu coração, como talvez você sentiu há um tempo atrás, quando você caminhava com Deus, quando você estava na presença de Deus, mas por motivos que não me interessam, porque as últimas pessoas que julgam é a igreja, que aqui é hospital. Hospital é lugar de enfermo. Então nós te recebemos com alegria e respeito. Mas talvez você entende que já passou o tempo e você precisa renovar a tua aliança com Deus, para que você tenha acesso ao barar de Deus novamente. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. O que foi pregado aqui nessa noite se manifesta para os filhos de Deus. Você sabe por que se manifestou para o povo de Israel, aquele povo rebelde, perturbado, um montão de coisa que eu falei aqui? Porque Deus disse assim para eles, ó: eu sou o seu Deus e vocês serão o meu povo. Se Deus não tivesse feito esse compromisso com eles, eles iam morrer de fome no deserto. Sabe o que Deus está falando com você? Filho, filha, eu quero voltar a caminhar no sobrenatural contigo. E só tem acesso a isso os filhos de Deus. Se você precisa voltar a viver o sobrenatural de Deus, se você precisa que o barar de Deus volte a se manifestar na tua vida, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, que eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero voltar a estimular em nome de Jesus essa fé que adormeceu, porque talvez a frieza geral chegou e ela tirou de você a alegria de servir a Deus. Mas graças a Deus, que por te amar, Ele falou com alguém: poxa, convida fulano para ir na igreja hoje. E essa pessoa foi um instrumento de Deus para que Ele possa transformar a tua vida hoje. Ah, queridos, eu nunca fui bom de apelo, sabe? Porque eu penso que quando o Espírito de Deus Ele fala com alguém, essa pessoa ela tem uma responsabilidade. Agora, tocado ela é, glória a Deus, a primeira pessoa está aqui. Mas tem mais pessoas aqui, tem mais pessoas que precisam voltar a ter essa fé e a refazer essa aliança com Cristo Jesus. E falar: olha, esse mundo de ilusão, ele não pertence a mim. Porque quando eu preciso do bará, ele não se manifesta. Os meus amigos, quando eu estou limitado, quando eles estão limitados, nada acontece. Mas para esse povão todo que está aqui nessa igreja, se eu der o microfone aqui, todos eles têm um testemunho de algum momento nas suas vidas que o bará de Deus se manifestou. Que Deus trouxe à existência algo que não tinha matéria, mas apareceu. Esses dias eu estava conversando com um amigo muito querido, um pastor de um bairro chamado Casa Verde, lá em São Paulo. Eu tinha perdido o contato, ele me achou no Facebook e começamos a bater papo. E ele falou para mim assim: olha, eu só estou te ligando por um motivo. Eu falei: qual? Deus soprou o teu nome no meu ouvido de madrugada. Aí eu falei: ih, rapaz, será que eu andei errante esses dias? Aí eu falei: mas o que Deus mandou te falar? Deus mandou te dizer que aquilo que te preocupava, a partir de hoje não preocupa mais. Porque Deus me incomodou para prover o que você precisa essa semana. Você sabe o que é isso? É quando o barar de Deus se manifesta. É quando acontece algo que você não espera, que não tem uma matéria, mas Deus diz: ei, não está na tua mão, mas está na mão de outro. E eu vou incomodar para que chegue até as tuas mãos. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que estão precisando viver isso e por isso estão aqui no altar de Deus. Queria que você fechasse os teus olhos mais uma vez. Queria que vocês também fechassem os seus olhos. E vamos orar juntos. Põe a mão no seu coração. Deus, em nome de Jesus. Tem pessoas aqui, Deus, que vieram aqui no altar porque ouviram essa palavra e entenderam que não dá para viver mais assim. Que não dá para viver mais distante de Ti, que não dá para viver mais distante do Teu amor, que não dá para viver mais distante da Tua presença. Tem pessoas que estão aqui que entendem que já viveram tantos milagres e hoje parece que a vida está estacionada, mas glória a Deus
que o Senhor os trouxe aqui no teu altar. E o Senhor está falando: ei, se entregue para mim de verdade, que a partir de hoje, todas as vezes que você precisar, o sobrenatural vai se manifestar na tua vida. Oh, eu e essa igreja queremos profetizar sobre a vida de vocês, que a partir de hoje não vai faltar provisão, porque é retomado a você a condição de filho de Deus. E a palavra de Deus diz lá no Evangelho segundo escreveu João, que para ser filho de Deus tem que receber poder para isso. E eu profetizo em nome de Jesus que esse poder está sendo restaurado nesta noite. O poder de filho está sendo restituído nessa noite. O poder de filho está voltando. E deixa eu te falar uma coisa: quando Deus restitui algo na vida de alguém, nunca é na mesma medida. Ele restitui no mínimo 4 vezes mais. Nunca é na mesma medida. Então, se você no passado era uma pessoa de fé, espera o que vai acontecer na tua vida. A tua fé vai ser no mínimo quadriplicada. Se você era alguém que amava fazer a obra de Deus, as pessoas vão se surpreender com o que Deus fará a partir de hoje na tua vida. Porque hoje não é mais uma noite comum, é a noite do encontro de Deus com você, filho amado. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu. Cante, filho de Deus. O que era festa é agora, é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor E diga: eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Oh, alivia, Deus, a dor dos teus filhos. Em nome de Jesus. Leva-me às águas tranquilas. Leva-me às águas tranquilas. O tempo. Diga: é o tempo que roubado foi. O tempo que roubado foi não poderá se comparar. Ok? Vem preparado ao que clamar. Venha porque o poder pode ressuscitar. E o tempo que roubado Poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Venha porque o poder e o clamor pode ressuscitar. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sabe. Pega de volta, pega de volta. meu azeite e minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Antes de terminar, antes de pedir para você voltar para o seu lugar, tem alguém aqui na frente que hoje quer voltar para Jesus, ou quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Levante a mão. Levante a mão. Tem alguém aqui? De vocês que estão aqui na frente? Não tem ninguém? Tem alguém aqui? Você já é crente, irmã? Sim. Não é batizada? Amém. Vai batizar, pastor. Ela quer batizar, Vai batizar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E o tempo que roubado foi, Poderá se glória a comparar Deus. tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que
fez crescer. Amém? Deus abençoe, queridos. Que essa palavra possa ser a palavra que vai permear a tua semana. O favor de Deus vai aparecer em nome de Jesus. Amém. Pode voltar para o lugar de vocês. Que Deus abençoe. Suas mãos aos céus, meus irmãos. Suas mãos aos céus. Pai, muito obrigado por essa noite. Essa noite de graça e de favor de Deus para as nossas vidas. Ah, como eu sou grato a Ti, Deus. Como eu sou grato por esse culto, por essa comunhão maravilhosa, por poder viver esse momento aqui junto com os meus irmãos. Agora eu te peço, Deus, essa palavra durante toda a semana nós vamos viver a manifestação dela. Os enfermos vão receber o barar de Deus, em nome de Jesus. Portas de emprego se abrirão, em nome de Jesus. Famílias serão restauradas, em nome de Jesus. Porque Tu és o Deus que cumpre a Tua palavra. E essa palavra não vai voltar vazia. Essa palavra tem endereço certo e é a casa dos Teus filhos. Eu te peço, Pai, dê a eles uma semana extraordinária e que nós possamos viver algo incrível nos próximos dias. E que o amor de Deus, nosso Pai, a paz insondável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que sobre nossas vidas estejam de uma forma rica. Vai em paz, querido.